Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Michel Foucault. Eu quero voltar ao tema da verdade, o tema da parresia, e quero falar hoje sobre as três evoluções ou as três transformações da verdade no mundo antigo. Vamos lembrar então que Foucault é o filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984 e foi um especialista no debate sobre discurso, poder, verdade. No caso aqui eu estou trabalhando com uma edição eletrônica, cujo título é Discurso e Verdade, uma edição em espanhol, publicada em Buenos Aires, pela editora Século XXI, em 2017. Esse conjunto, nesse livro, está a conferência proferida por Foucault em Grenoble, na França, em 1982, e as conferências proferidas por Foucault em Berkeley, nos Estados Unidos, em 1983. Eu estou na primeira conferência de 24 de outubro de 1983, proferida em Berkeley. Vamos lá, então vamos tratar dessa questão. Ele diz assim, começando com citação do Foucault: creio que há três evoluções, ou três transformações importantes, ou para dizer de outro modo, que podemos analisar a evolução da parresia segundo três pontos de vista diferentes. O primeiro existe uma relação entre parresia e retórica. Então ele diz, o primeiro concerne a relação entre parresia e retórica. Mas em Platão, por exemplo, e em toda a tradição socrática platônica, ou socrático-platônica, existe uma oposição muito forte entre ambas. Então, existe uma discussão importante no âmbito da filosofia grega antiga sobre retórica, e aqui o Foucault está dizendo que a prática da parresia, a prática da coragem, da verdade, se opõe, no âmbito da filosofia clássica grega, são expressões que se opõem. Quer dizer, a parresia é percebida pelos filósofos clássicos como sendo algo distinto. Quer dizer, a retórica é manejar bem a linguagem, mas parresia não é manejar bem a linguagem. Parresia é coincidência entre o que é dito e aquilo que se crê, independentemente de você saber ou não, ser hábil ou não no manejo da linguagem. Então, existe inicialmente aqui uma percepção da distinção entre retórica, capacidade de organizar as ideias, capacidade de argumentar. Parresia não é isso, não é capacidade de argumentar. Parresia é simplesmente o modo, a qualificação que o sujeito tem para poder dizer a verdade. E a qualificação não passa necessariamente pela habilidade argumentativa. O mais importante é a crença que o sujeito tem naquilo que ele diz. Então, ao enunciar uma verdade, esse sujeito precisa dizer publicamente algo que coincide com aquilo que ele acredita. Quer dizer, o parresiasta não pode ser um mentiroso. Em segundo lugar, ele diz, há uma relação entre parresia e política. Ele diz assim, a segunda evolução importante, creio que mencionamos na sessão de perguntas, faz alguns minutos, concerne ao âmbito político. É a evolução da parresia neste âmbito. E ele diz, por suposto devemos estudar, que era mais exatamente a parresia o que era a parresia nas instituições políticas de Atenas. Mas podemos assinalar que se tratava, de uma vez, a lei geral da democracia e que esta última se definia de maneira muito explícita como uma politeia, uma constituição na qual o povo desfrutava da democracia, da isonomia, da exeguria e da parresia. Então ele está dizendo, então tem um debate inicial que procura distinguir parresia de retórica. Depois o debate se desloca para o âmbito da política, quer dizer, o que é um parresiasta? Um parresiasta é alguém que atua no âmbito da política. Existindo uma instituição chamada democracia, em que as decisões mais importantes da cidade são tomadas pelos cidadãos, então uma característica fundamental para que essa instituição democrática funcione é
que exista a prática da parresia, quer dizer, que todo aquele que é cidadão, ele possa participar das assembleias e possa falar com liberdade, ele possa ter a oportunidade de dizer aquilo que ele pensa, sem ser coagido, sem ser punido, né, por aquilo que ele está dizendo. É fundamentalmente isso, né? Quer dizer, um debate inicial sobre retórica, depois um debate que se desloca para o âmbito da política, e aí ele vai dizer que há um terceiro deslocamento. Ele vai dizer assim, ó, a terceira incumbe a parresia no âmbito da filosofia, entendida como arte ou técnica de vida. A parresia se converte em uma técnica, e é uma técnica psicagógica, quer dizer, uma técnica de condução das almas, né? É interessante. Ele está dizendo, bom, agora tem uma evolução, agora a parresia ela vai estar muito mais conectada ao âmbito da prática filosófica, quer dizer, eu sou um filósofo experiente, eu vou ter um discípulo, né? Um aprendiz. Para que eu possa conduzir esse aprendiz ao estilo de vida filosófico que eu, como mestre, ensino para ele, é preciso que exista na nossa relação a prática da parresia, quer dizer, é preciso que eu seja sincero, né? Que eu chegue para o meu discípulo e diga, ó, você não está evoluindo nessa e nessa área, você não está se dando bem nessa e nessa área, você ainda não alcançou a plenitude do estilo de vida filosófico X, né? Então, é nesse sentido que ele está dizendo que a parresia se desloca para o âmbito da filosofia, né? E é isso que ele chama de prática psicagógica, né? Quer dizer, você tem que conduzir essa alma a um lugar de excelência, né? E ele diz, ao princípio, e desde o princípio, a atitude parresiasta caracterizava o papel do mestre. O mestre, o filósofo, devia dizer a verdade para o jovem, com o risco de perder a sua amizade, né? Quer dizer, nesse caso aqui, não está sendo colocada em risco a vida do mestre, né? Mas a gente viu que em algumas situações a prática da parresia envolve o risco de vida. Aqui é um risco, vamos dizer assim, mínimo, que é o risco de perder a amizade. Quando eu sou sincero com essa pessoa, ela pode ficar ofendida e ela pode ir embora, né? Vamos lembrar que, via de regra, o filósofo experiente, ele era chamado, por exemplo, para se tornar o conselheiro de um rei, né? Existia uma inserção importante do filósofo na cena pública, né? E, eventualmente, esse rei podia se ofender, ou podia, né? Se fosse uma pessoa hierarquicamente muito próxima, ele perdia a amizade. No caso mais extremo, se ele estivesse aconselhando alguém hierarquicamente muito superior, ele podia se expor ao risco de vida. E por fim, ainda falando dessa dimensão da relação entre parresia e filosofia, ele diz: vocês verão, pois, uma parresia com dois participantes, o papel do maestro como parresiasta, que diz a verdade ao discípulo, e a atitude parresiástica do discípulo, que se vale da parresia para desvelar sua própria alma, seu próprio estado de ânimo ao maestro, né? Quer dizer, essa relação entre mestre e discípulo é permeada pela sinceridade. O mestre precisa dizer, olha, você não está evoluindo, você não está crescendo, você não está indo bem, e o discípulo também tem que se expressar com sinceridade, né? Dizer, olha, eu estou tendo dificuldade naquela área, olha, eu estou ainda precisando de ajuda, olha, eu ainda tenho tal dúvida, né? Quer dizer, uma relação pedagógica nessa relação pedagógica está implicada a necessidade da expressão da verdade, da sinceridade, da fala franca, né? É isso que o Foucault está dizendo. Tá bom? Então estamos aqui, as três evoluções da verdade. A primeira é uma discussão sobre parresia e retórica. A segunda evolução, o segundo deslocamento é para pensar a relação entre parresia e política. E por fim, o terceiro deslocamento, a terceira evolução, uma discussão sobre parresia e filosofia, né? Como é que a questão da verdade funciona
no âmbito da filosofia no mundo antigo, tá bom? Temos muita coisa ainda para explorar sobre esse tema, nós vamos retornar a esse tema nos próximos vídeos. Eu espero te encontrar lá. Um abraço!